noite. Mais uma vez estamos aqui para tratarmos de um tema sugerido e um tema que nos traz a urgência de prestarmos atenção aos ensinamentos que nos chegam diariamente, em que podemos acessar diariamente, seja através da espiritualidade, seja através de estudos filosóficos. Então, Emmanuel, o texto é de Emmanuel, nos faz um lembrete preciso. O texto, o tema é Aprendendo, da Revista Espírita Reformador, no texto de Emmanuel. Então, nós vamos estar aqui falando um pouco, viajando um pouco nesse assunto, mas antes vamos fazer o nosso centramento indispensável para que possamos nos conectar de uma forma mais profunda e mais precisa com a espiritualidade e que possamos desfrutar desse momento de conexão, mas também espargir essa energia em direção a todos que estão nesse momento necessitando em todo o planeta. Então, convido vocês a fecharem os olhos, convido vocês a fazerem uma pausa, aquietando um pouco o corpo e trazendo a atenção para a respiração, criando esse intervalo precioso onde podemos observar a nossa presença e com que qualidade nós estamos nesse momento. Podemos também sentir os nossos músculos, sobretudo da região dos ombros, a região escapular, se existe tensão, se existe dor, se existe desconforto. Vamos ajustando a nossa postura, criando mais conforto. E nesse momento, quando a gente cessa a agitação interna, quando a gente começa a aquietar um pouco o corpo, aquietando a mente, vamos nos dando conta de sensações, vamos nos dando conta de sentimentos e da qualidade da energia com a qual chegamos a esse momento. Convido vocês a também perceberem a presença através do contato das suas pernas, dos seus glúteos com o assento, sentindo a verticalidade do seu tronco, através do apoio das suas costas, sentindo de forma contínua o fluxo da sua respiração e ajustando um pouco mais a sua presença para que cada vez mais você possa se sentir familiarizado, familiarizada com essa sensação de prazer e inteireza. A condição de se sentir inteiro nesse momento. E então vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranamudra. Vamos inspirar. E ao expirar, vibremos 3 vezes o mantra Om, emanando paz para nós, para todos ao nosso entorno, também para os nossos amigos, familiares, afetos e desafetos, se tivermos, mas sobretudo emanando paz para todo o planeta, em todas as zonas de conflito, em todos os lugares onde ainda predomine a necessidade de se sobrepor sobre o irmão, onde predomine o ódio sobre o amor, o egoísmo sobre o amor, para que nós possamos encontrar dias favoráveis para o afeto, para a união, para a partilha, para a fraternidade. Vibremos 3 vezes o mantra Om.
Paz, paz, paz. Muito bem. Então, o tema de hoje é Aprendendo, da Revista Espírita Reformador, um texto do nosso querido Emmanuel. Emmanuel sempre é muito assertivo e esse texto, ele nos faz um lembrete básico, imprescindível, sobretudo nesse momento em que estamos chegando ao final do ano. Nós costumamos pensar, tudo bem? Como foi esse ano? Quais foram nossas dificuldades? Quais foram as minhas dificuldades? O que foi que eu consegui superar? A gente vai fazendo um pequeno balanço do que vivemos nesse ano e os bons resultados, mas também aquilo que não conseguimos trabalhar adequadamente dentro de um propósito que vamos traçando ao longo das nossas vidas. E nesse texto, ele traz uma mensagem importante. O aprendendo ele lembra para a gente, esse tema lembra para a gente, segundo Emmanuel, que todas as formas de aprendizado que nos alcançam, todas as grandes e pequenas oportunidades de aprendizado que chegam até nós, e chegam sempre, que nós precisamos sair da linha apenas daquele lugar de aprendiz, mas que é necessário que comecemos a colocar em prática. A colocar em prática porque são preciosidades que nos alcançam no decorrer das nossas vidas. Às vezes, uma situação mínima, mas carregada de educação espiritual, de pedagogia, de atitude pedagógica, de uma mensagem que chega até nós, através de um passe, através de uma leitura, através de um estudo, e que essas preciosidades, elas têm um objetivo real. Elas não são aleatórias. Elas chegam até nós, porque o objetivo é que nos preparemos para sairmos daquela condição de meros e eternos aprendizes, mas para a situação onde vamos galgando a capacidade de realizar esse aprendizado nas nossas vidas e realizando esse aprendizado nas nossas vidas, possamos também compartilhar com os outros. E ele cita um exemplo muito incrível das pessoas que cursam a medicina e que se habilitam, depois de anos de estudos intensos, a curar, a praticar a medicina com o objetivo de curar o corpo físico. Aquelas pessoas que estudam para serem psicólogas e que têm como meta, obviamente, dar o alento, dar o apoio psicológico para tantas pessoas, para tantos de nós que estamos muitas vezes atravessando verdadeiros momentos de dificuldades, desafios, e que aquele profissional que foi habilitado a isso vai colocar não só o que ele estudou ao longo dos 4, 5 anos de universidade, mas, sobretudo, de tudo que a própria vida, a vida dele, trouxe como aprendizado,
configurando esse aprendizado na prática, esse exercício e tornando mais capacitado através da sua própria experiência e através do que foi estudado, tornando-o capacitado a ser um agente que pode ajudar o outro a encontrar o seu fluxo de transformação. Ao engenheiro que estudou anos e anos com o objetivo de fazer construções mais seguras, ao contador que estudou para administrar as finanças de determinada empresa. Então, ele diz assim: no momento em que a gente se propõe a estudar algo, no momento em que a gente vai se tornando consciente e ganhando habilidade em determinado assunto, da mesma forma que isso acontece numa sociedade, nos estudos de formação, dentro de uma vida acadêmica, isso também acontece dentro da espiritualidade, no que se diz a evangelização. Quando começamos a estudar uma filosofia, quando começamos a estudar Kardec, quando começamos a estudar Siddhartha Gautama, o Buda, quando começamos a estudar o hinduísmo e a filosofia védica, quando começamos a estudar Sócrates, Platão, todo o conhecimento em que nós buscamos e que alcançamos, em forma muitas vezes inicial teórica, precisa encontrar um meio de se exercitar, praticar, realizar em nós, para que assim possamos nos tornar agentes transformadores, para que possamos ajudar ao outro, ajudar uma sociedade, ajudar um grupo. Porque ele diz: se passamos uma vida inteira estudando, imagine um médico que fica 5, 6, 7 anos, depois vai fazer especializações, mas não trabalha em prol da cura, que mérito tem? A mesma coisa somos nós, que abraçamos uma filosofia, que abraçamos um estudo filosófico espiritual. Se não nos cobrarmos, no bom sentido, praticar, realizar aquele conhecimento teórico, se não realizamos através de uma prática contínua, se não entendemos e praticamos, de forma que possamos perceber que a nossa própria vida está sendo transformada por esse conhecimento, e não realizando em nós, também não passamos adiante, é estéril, é um conhecimento que não vai cumprir a sua meta final, que é ser compartilhado, que é ser dividido e que é ser um agente transformador em um número maior de pessoas, num grupo maior. Da mesma forma que um profissional qualquer, depois de concluir seu curso, ele está apto a começar a trabalhar, quer seja atendendo como médico, quer seja atendendo como psicólogo, quer seja construindo como engenheiro, quer sendo ensinando como professor. Da mesma forma, nós, em algum momento, precisamos colocar em prática, precisamos fazer valer os estudos espirituais, os estudos filosóficos, precisamos realizar esse conhecimento. Porque seremos tributados, e ele diz no final do texto, porque se sabemos, se ouvimos, se lemos e não praticamos e não realizamos, melhor seria que não soubéssemos, ele diz. Porque seremos tributados, seremos colocados à prova através das nossas próprias experiências. Seremos colocados à prova para sabermos se foi compreendido, se foi entendido e se foi praticado e se foi realizado. Então, ele diz assim:
tudo o que nós aprendemos no âmbito espiritual, todo o conhecimento que nos alcança, todo o conhecimento que acessamos, quer seja porque estudamos ostensivamente e nos interessamos, quer seja porque chega até nós esse conhecimento, chega através de uma oração, chega através de uma prática meditativa, chega através de um irmão, de um passe, de um guia, de um mestre que nos orienta, que psicografa, ou pelo menos que nos diz. Seja que chegue através de uma boca até desconhecida, porque muitas bocas darão notícias sobre algo que precisamos reconhecer em nós. Quem de nós não ouvimos, muitas vezes, de pessoas que não eram íntimas, ou que não eram tão conhecidas, ou que eram conhecidas, ou que não eram sequer conhecidas, palavras, mensagens que nos tocaram grandemente? Quem de nós nunca leu um texto despretensiosamente e se sentiu parte daquela mensagem? Quem de nós não ouviu de alguém uma frase que fez todo sentido para algo que a gente já estava questionando, mas não encontrava, não conseguia tecer a coxa de retalhos para chegar aos finalmente, para chegar àquela ideia conclusiva, daquela dúvida, daquele questionamento antigo? Quem de nós não já foi favorecido por uma intuição? Então, o que Emmanuel está dizendo é que o tempo todo, quando nós estamos conectados, quando nós estamos atentos a esse cosmos que trabalha o tempo todo para que sejamos nós também merecedores das boas notícias, quem de nós nunca recebeu uma mensagem favorável? Uma mensagem que tira a gente daquela angústia, uma mensagem ou um sonho ou uma intuição que traz um alento para a alma. Sempre estaremos recebendo essas benesses do alto, porque a espiritualidade opera o tempo todo, trabalha o tempo todo para favorecer aqueles que estão atentos, aqueles que estão comprometidos. Então, o tempo todo o universo tem um fluxo contínuo que só tem como intenção favorecer, ajudar. Mas a gente precisa estar com o rádio conectado, o DAIO conectado na estação correta. Quando a gente acessa essas boas notícias, quando a gente recebe, por exemplo, uma mensagem que nos toca profundamente, trazendo alívio e fazendo sentido ao que antes não encontrava sentido. Isso é de grande responsabilidade. Porque o que se espera é que façamos um movimento para realizar, para dar continuidade e para ter um merecimento real de concluir, de executar o que aquela mensagem trouxe. Então é preciso que a gente se movimente. É preciso que a gente saia do lugar de passividade, de só receber, mas se tornar também um agente em que vai realizar em si aquele aprendizado e depois vai se tornar um agente que vai ajudar o outro, o mais próximo, ou aquele que necessita, a também encontrar o seu caminho. Emmanuel pede que não guardemos esse conhecimento em nós, que não ocultemos esse conhecimento em nós. Porque que mérito teria se Jesus, dotado de tanta sabedoria, de tanto amor, de tanto conhecimento, ficasse na vidinha dele, mais ou menos, cuidando apenas dos afazeres do dia a dia, ajudando o pai nos trabalhos diários, sabe? Com preguiça espiritual. Que mérito teria o nosso grande mestre? Deixaria de passar essa mensagem tão forte que dividiu o tempo entre dois momentos importantes, antes de Cristo e depois de Cristo.
Que mérito os filósofos, os sábios teriam se guardassem para si todos os questionamentos que instigavam aquela mente maravilhosa? Que mérito teria? Que mérito tem o médico que não cura, o engenheiro que não constrói algo seguro, o professor que não ensina? Essa é uma mensagem que nos chama para a responsabilidade de, primeiro, contactar, valorizar aquele conhecimento que acessamos, seja pela via que for, por uma leitura, por uma palestra, por um passe, por uma boca desconhecida, por uma boca conhecida, pela presença de um irmão nas nossas vidas, pela presença de alguém que às vezes nos chega de uma maneira que às vezes a gente acha até que é inoportuna, pessoas que se tornam verdadeiros mestres porque instigam em nós a necessidade de desenvolvermos habilidades extras para lidar com aquela natureza que às vezes vem nos afetando, vem questionando, vem fazendo a gente rever nossos conceitos. São mestres que deslocam a gente do lugar de conforto, do lugar de tá tudo bem, não vou fazer nada, e promovem movimento intenso em nós, nos obrigando literalmente a pensar sobre afeto, sobre resiliência, sobre a necessidade de amar mais para poder entender de onde vem aquela agressividade, de onde vem aquela natureza mais ácida, de onde vem, enfim. Essas pessoas são verdadeiros mestres, porque incitam em nós a necessidade de nos tornarmos melhores. Isso tudo é aprendizado. Então, Emmanuel diz: se você está no caminho do Dharma, se você nasceu, se você reencarnou, se você faz parte de um núcleo familiar, de um núcleo comunitário, se você está inserido nesse contexto social e espiritual, nós temos uma função, nós temos ensinamentos, nós temos coisas a aprender, nós temos que é, desenvolver a habilidade de questionarmos se está bom, se não está, o tempo todo. Nós precisamos refletir sobre coisas e pessoas, relações e situações. E isso vai fazendo com que a gente crie habilidades extras. E se a gente estuda e aprende, se a gente escuta e dá sentido ao que escutou, a gente precisa realizar em nós. A gente não pode ficar como mero ouvinte uma encarnação inteira. Que ganho tem isso? A gente precisa passar esse conhecimento. O que aprendi, o que fez sentido para mim, o que me trouxe benefícios diretos e indiretos, precisa ser compartilhado. O que faço e traz um fruto doce para a minha vida, o que faço e me traz a paz, eu preciso compartilhar, eu preciso, de certa forma, tornar possível para o outro. Porque esse é o fluxo do universo. Eu recebo e dou, eu dou, eu recebo e dou. É assim a vida. A vida o tempo todo, ela faz um ciclo, ela faz uma volta. Ontem nós éramos criancinhas no colo dos nossos pais, sendo alimentados pela gentileza e generosidade dos nossos pais, sendo cuidados, sendo higienizado pelos nossos pais. Quantos de nós mais velhos, não colocaremos nossos pais no colo, vamos trocar as fraldas, vamos alimentá-los, se eles tiverem uma vida longa? Quantos de nós não iremos mudar, deixar de estar sempre à espera de receber dos nossos pais, em determinado momento das nossas vidas, quando nos consideramos adultos e autônomos? Quantos de nós não passamos a zelar pelos nossos queridos pais, que mais idosos vão precisando dessa atenção dos filhos, desse colo, desse afeto, desse cuidado? A vida é cíclica o tempo todo.
A vida é cíclica o tempo todo. Então, se ontem nós estávamos colhendo aprendizado de bocas diferentes, de amigos espirituais diferentes, de egrégoras diferentes, em algum momento eu preciso colocar em prática esse aprendizado e no outro momento eu preciso passar esse aprendizado. Esse é o fluxo de, de doação o tempo todo. Eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Isso dá sentido às nossas vidas. Isso nos traz alento. Isso nos traz propósito. Isso nos traz dignidade espiritual, dignidade psíquica. Então, assim, eu ainda me surpreendo quando eu vejo que algumas pessoas estão absolutamente destinadas e designadas a cuidar apenas das suas próprias vidas, administrando aquelas, aquelas coisas rotineiras e cotidianas, básicas. E a vida, ela vai perdendo o seu fluxo, o seu fôlego, porque é preciso que a gente se envolva. É preciso que a gente entenda que somos parte de um cosmos. Claro que a gente vai administrar a nossa vida, claro. E nós temos coisas a administrar que são nossas, que são pertinentes ao nosso núcleo familiar, que são pertinentes à nossa própria existência. Mas a gente não pode se restringir a isso. Nós temos que amplificar a nossa capacidade de participar de uma vida cósmica. Então, é preciso que a gente entenda que tem muitas coisas se movendo nesse momento, mundialmente falando, para além do nosso círculo privado de relações. Claro que nós temos contas a pagar, claro que nós temos que comprar comida para comer, claro que nós temos que administrar nossa saúde, claro que nós temos que administrar nossas finanças, claro que nós temos que administrar os nossos afetos. E muitas vezes esses movimentos vão nos encaixotando e vão restringindo a nossa participação na vida de tantos outros, de tantos outros, de tantos outros que precisam, que necessitam e que estão à espera de que nós possamos ser mais presentes, de que nós possamos ser mais dedicados, não só à administração dos nossos percalços, das nossas coisas pessoais, mas desse sentido de doação, de expansão, de pulsão em direção ao próximo. Essa é uma mensagem forte para o final de ano. Essa é uma mensagem que nos convida a pensar sobre. Essa é uma mensagem que nos faz querer definitivamente encontrar o caminho da partilha, através da realização do que é imprescindível em nós, do caminho do autoconhecimento, do caminho da realização, mas também do caminho da doação. Fiquemos com essa reflexão que Emmanuel nos traz, que nos convida a entrar um novo ano pensando o quanto já temos do acervo pessoal adquirido e o quanto precisamos começar a compartilhar esses conhecimentos, realizando em nós, colocando em prática na nossa vida, acolhendo esses resultados que vão chegando e podendo ajudar o outro a realizar em si também esses movimentos maravilhosos de autoiluminação, de autoconhecimento. Convido vocês a fecharem os olhos, a ficarem com essa reflexão e fazendo uma oração pelo nosso planeta, fazendo oração para que cada ser senciente encontre a luz no seu coração, encontre a paz no seu coração, encontre o amor de Deus em seu coração, para que possamos sentir genuinamente o pulsar do amor em nós e que possamos compartilhar o amor com o próximo.
Vamos trazer as nossas mãos unidas em trono. Vamos inspirar e encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo: Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro com fé. Até lá.